Entre os graus 15 e 20, existia um seio de terra bastante largo e longo, que partia de um ponto onde se formava um lago. E então uma voz me disse repetidamente: quando vierem escavar os minerais ocultos no meio destes montes, surgirá aqui a terra da promissão, fluente de leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Do leito escavado no Cerrado Virgem surge o lago, terra que emana leite e mel. Face à realidade do país, Brasília é realmente inconcebível, sonho realizado. A visão de Dom Bosco concretizou-se, pelo menos em parte. Quem passeia pelas largas avenidas, entre áreas verdes e grandes monumentos, não enxerga a vida que existe além do inovador traço arquitetônico. Cidade patrimônio cultural da humanidade. Patrimônio de quem? Muralhas invisíveis, distâncias abissais, desigualdade evidente. De um lado, sobram mansões, piscinas, hospitais, escolas, policiais, shoppings e boates. Do outro, falta saneamento, saúde, educação, segurança, lazer. Essas duas realidades completamente contraditórias convivem lado a lado às margens do lago. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. O Juscelino, quando ele veio construir Brasília, ele não colocava a ideia de se construir uma cidade como outra qualquer. A ideia era construir uma cidade que, a partir daquela cidade, ele passava a ideia para a população brasileira de que o Brasil, a partir de Brasília, seria, como eu diria hoje, passaria a ser uma França. Um grande número de nordestinos aflui para construir Brasília com o sonho do Eldorado, que é que ele construiria o futuro que a sua terra natal não lhe permitisse. Bem, ele vem, quando ele chega aqui, primeiro, ele precisava tirar uma carteira de morador de Brasília, sem a qual ele não poderia ficar em Brasília. É como se fosse um outro país. E é tão sério isso que a maior ameaça que existia em Brasília era ser deportado. Imagine você deportar brasileiros do Brasil. Entre 1000 colinas e riachos, dentro do coração imenso do Brasil, ergue-se uma cidade de arquitetura nova, sem igual no mundo. A primeira, urbanisticamente original. Uma cidade que se estrutura de tal forma que faz com que famílias mais pobres morem longe do centro de empregos e de serviços, é uma cidade que não é uma cidade, digamos, democrática, é uma cidade perversa, é uma cidade que exclui. Tem um depoimento muito interessante do Lúcio Costa, em que ele diz mais ou menos o seguinte: em Brasília, o pobre não é ofendido pela ostentação do rico. Por quê? O pobre constrói a sua casinha longe da mansão do rico, então um não ofende o outro. No dia 21 de abril de 1960, o bandeirante Juscelino Kubitschek deu sua decisiva arrancada. Inaugurando a nova capital, ele iniciou uma nova era, a da integração nacional. Foi só inaugurar a cidade que toda aquela população que veio construir como trabalhador na construção civil, se viu pulverizada no território.
Há que se entender que a realidade ela tem uma lógica própria, que não segue necessariamente a do papel, a do projeto, a do plano. O sonho JK foi uma coisa muito importante para o Brasil, criando mesmo um clima assim de otimismo, né? Mas quando ela se inaugurou, nós sentimos assim essa transformação. Nós vimos que Brasília não seria nunca a cidade do futuro, mas é uma cidade como qualquer outra. Então nós sentimos com pesar esse desengano, né, dos que vieram construir Brasília, que vieram de todos os pontos do país, né, do Nordeste principalmente, né, esses nossos irmãos que vieram para Brasília para nos ajudar, que construíram os palácios, apartamentos, as escolas, né, tudo isso, de nada disso usufruíram. E saíram de Brasília mais pobres ainda. E foram morar longe da cidade que construíram, vendo-a de longe como um sonho assim, frustrado, não é? Como o Drummond dizia que via Itabira, não é? De modo que esse é o aspecto negativo de Brasília, mas que nós devíamos ter compreendido desde o início. Quer dizer, Brasília não representa uma cidade do futuro. Lago Sul e Itapuã. 8 quilômetros separam essas cidades. Entre elas, uma parede de água doce demarca o fim de uma realidade e o começo de outra. O espaço pode parecer pequeno, mas quando percorrido, percebe-se claramente que não é um lago que a separa, mas sim um oceano de desigualdades. Eu acordo 5 horas, pego o ônibus 5h30, 6h30 eu estou no plano, aí trabalho de 6h30 até 6h20 da noite, quando é 7h10, 7h20 eu estou em casa. Minha casa ao Ministério da Fazenda, onde eu trabalho, são 13 quilômetros. Eu faço isso aí em questão de normalmente 12 minutos, 13 minutos, porque eu não encontro um ponto de trânsito maior, de tráfego mais intenso. Essas áreas de preservação ambiental, na realidade, eram que uma arquiteta francesa chamou de vazios sanitários, ou seja, eu crio um vazio entre duas populações com o intuito sanitário de não misturar o pobre com o rico. E manter o pobre na periferia com a sua vida, tal qual ela era, e o funcionalismo público e a pequena burguesia no plano piloto, com seus hábitos, com seus costumes e ponto final. Não haver um trânsito entre eles, um contato entre eles. E para garantir ainda mais que eles não virão perturbar a vida no plano, eu coloco o pior sistema de transporte coletivo que eu possa imaginar. Para mim não é problema morar em Sobradinho. Eu pego um carro e na autoestrada em 17 minutos eu estou aqui no trabalho, certo? Então é diferente de uma família que precisa enfrentar transportes coletivos de baixíssima qualidade e de custos os mais elevados do país, que todo mundo sabe. Aqui em Brasília, as tarifas de transportes coletivos são as mais caras do país. Para essas famílias, morar longe é penoso. Do ponto de vista do trabalhador, o alto preço dos transportes urbanos e também as condições precárias em outras circunstâncias de periferia faz com que determinadas regiões próximas aos locais de fartura
ou de riqueza, sejam ocupados. Tivemos o problema da segurança, os moradores se conciliaram aqui, não é? Através de reunião, e montamos um sistema de circuito interno TV, como está vendo aqui. Quer dizer, na hora da entrada, aqui é o conjunto 2 e 3. Então todas as ruas elas estão monitoradas, né, através dessas câmaras. Então qualquer carro que entra aqui nesse conjunto dos 3, eles estão aqui, serão filmados, né? Tem a questão de segurança. Tudo. Qualquer carro estranho que entra aqui, o pessoal aí da vigilância, eles acompanham o carro para ver se realmente estão seguindo o seu destino. Nós estamos com esse sistema já tem quase 3 anos e desde que implementamos isso aí não foi identificado nenhum assalto aqui nesses 3 conjuntos. Logo no começo aqui assaltaram o meu cunhado. Inclusive ele pulou ali um muro ali, aquele murão que a gente passou ali. Aí lá tinha energia, ele sofreu um choque e morreu, faleceu. Chegou a falecer. Inclusive até hoje está na justiça aí com indenização para a esposa dele, que ela ficou com 3 filhos. E até hoje a justiça não resolveu nada. Por que nós somos tão diferentes? Não é que somos diferentes, porque somos tão diferentes. Se eu sei que o filho dele usa tênis de marca caríssimos e muitas vezes o pobre não tem como dar um tênis de feira para o seu filho. É claro que essa desigualdade, ela vai fomentando um sentimento de revolta que é uma bola de neve. Porque aí um começa a conversar com o outro. Sabe, olha, não deu para comprar o tênis do menino esse mês e tal. Pois é, mas você vê aí os nossos vizinhos, como é que andam? Quando isso atinge um nível coletivo, você tem uma contusão social, você tem aí um fenômeno de comoção intestina sério. Quando é individual, nas pessoas que são um pouco mais frágeis na sua formação familiar, acabam partindo para eu não tenho, ele tem, eu tiro dele. Todo dia nós estamos ali, de segunda a sexta. Precisa sair escondido, tem gente que vê a gente parece que como bicho. Chega nos estacionamentos, bota a cara pro outro lado, chega perto da gente, arruma a vaga, trata bem, quando sai com os vidros fechados, não, pode abrir os vidros, que ali não tem ladrão não. Ali não tem ladrão não, a gente somos tudo trabalhador, tudo pai de família. Tem uns que abrem, só conversa com a gente na hora de chegar, que a gente arruma a vaga, quando sai, fecha o vidro e a pessoa tá tá tirando da vaga e tá olhando lá pro outro lado, não olha nem pro rosto da gente. Tem outros que a gente conversa, sai de dentro do carro, dá o dedo assim para trás. Não vê nem o rosto da gente, não vê nem quem tá falando, que tá vigiando o carro, que vai vigiar. A questão da agressividade, porque eles estão lá sem ter essa resposta que eles acham que tem que ter, então eles podem sim tornar-se agressivos com relação a essa sociedade que não está dando aquilo que eles acham que deveriam ter. O desfecho disso, se pudermos imaginar, é seguramente, se não existirem medidas fortes para reverter esse quadro, é o aumento, sem dúvida alguma, da tensão entre os segmentos sociais. Existe um apartheid, né, social. Então é mais ou menos isso, né? As pessoas vivem à parte, né? Completamente dessa sociedade, né? É preciso sentir-se parte de uma unidade,
né? Parte daquela unidade do Distrito Federal. Ou então nós vamos criar aqui o apartheid, um novo apartheid, ou diversos novos apartheids que já se verificam. Vidas separadas. A política de segregação implantada na capital criou um verdadeiro apartheid urbano. Cidades foram erguidas para separar as classes, criando barreiras sociais e atingindo em cheio a moral dos habitantes. Existe uma concentração dos empregos muito forte aqui na região administrativa 1, que é Brasília, né, que é basicamente o plano piloto. Não tem o dado atual, mas não deve ter alterado muito, mas chegava a 52% até 5, 6 anos atrás. Deve estar em torno disso, 50%. E a RA1 ela participa com um pouco mais de 10% da população. Então, obviamente, tem uma deformação enorme. É sim, sem sombra de dúvida, a cidade, e agora não estou falando no plano piloto, eu estou falando na metrópole brasiliense, né? A cidade que mais penaliza particularmente a classe mais pobre no país. A cidade onde se acentuam essas desigualdades em função da natureza perversa da organização espacial metropolitana, certo? Em termos de concentração de renda, enfim, você tem a mesma situação perversa no país inteiro. Mas o que varia é a maneira pela qual a cidade está estruturada. E isso está relacionado com a sua história, enfim, com o planejamento, com as medidas que foram tomadas e assim por diante. Essa estratificação e essa dispersão territorial, ela tem origem em 58, antes, 2 anos da inauguração da capital. O traço criador tornou-se a linha isolacionista. Não é só ao redor de Brasília que floresce a desigualdade. Ela tem raízes no coração da capital. Divide-se em setores norte e sul, nobres e econômicos, de casas e de mansões, apartamentos com pelotis e outros sentados no chão. Brasília precisa ser reinventada, deixar de ser um plano piloto, concretizar-se como patrimônio da humanidade, tornar-se paradigma da inclusão, metamorfose urbana. E o que a gente tem, uma tecla que a gente tem batido bastante, é da necessidade de atração de investimentos industriais. Por que isso? Característica das outras áreas metropolitanas é que houve uma dispersão da atividade industrial do núcleo em direção à periferia, né? E hoje existe uma taxa de industrialização muito mais forte nas periferias do que no núcleo, né? Em Brasília você não tem nem industrialização no núcleo e na periferia, a indústria é muito fraca, né? Então, por exemplo, em toda a área metropolitana são 50 mil postos de trabalho na atividade industrial, de um total de 1 milhão e quase 1 milhão e 300 mil, né? Então significa nem 4%, muito pouco. Enquanto nas outras regiões, se tivéssemos a mesma taxa, por exemplo, que Salvador, Recife, que é em torno de 10% dos postos de trabalho estão na indústria, ao invés de 50 mil postos de trabalho, teríamos aqui 120 mil. Se tivéssemos a mesma taxa de industrialização que Porto Alegre e Belo Horizonte, que é em torno de 15% a 17%, teríamos mais de 200 mil postos de trabalho. Imagina se, temos 50, seriam mais 150 mil postos de trabalho, estaríamos praticamente resolvendo o problema do desemprego. Hoje o que eu proponho é que haja uma oferta paulatina para todos os tipos de renda de habitação. Que essa habitação ela fique nos eixos, né? Que ela fique nos eixos, nas vias, na estrutural, né? Para que você tenha um ônibus mais barato. Nós precisamos dar atenção total sobre a questão de moradia, sobre a educação. Mas uma educação de verdade, não uma escola que dá ao indivíduo um certificado dizendo que ele está apto quando ele não está, quando ele não aprendeu absolutamente nada e, principalmente, ele não passou por um processo socializador. A escola tem que, muitas vezes, suprir o papel da família e socializar o indivíduo. E aí, pensando na comunidade enquanto solucionadora dos seus problemas. E ela só pode fazer isso na medida em que ela for fortalecida. Ela só pode ser fortalecida na medida em que houver esses grupos, essas associações, para que
ele possa fortalecer, para que possa desenvolver, então, medidas que garantam efetivamente a cidadania e o exercício da cidadania. Costuma-se dizer que se o país é uma sociedade só, é uma sociedade só, a do Lago Sul e a do Paranoá, uma mesma sociedade, as soluções têm que ser pensadas conjuntamente. Dessa forma, o espelho de água do Paranoá deixará de refletir a triste realidade brasileira e poderá finalmente revelar o esplendoroso céu e o horizonte sem fim do Planalto Central.